Oi gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês quais os utensílios que você precisa para iniciar na confeitaria. Se você ainda não assistiu o vídeo que eu fiz mostrando quais os principais utensílios que você precisa para iniciar na confeitaria, então eu vou deixar o card aqui, você volta lá e assiste caso seja do seu interesse, porque esse vídeo é específico para mostrar para quem quer começar na confeitaria. Eu vou dar algumas dicas e vou mostrar algumas coisas aqui que é básico para você usar, tá? Então, se esse vídeo, se esse conteúdo é do seu interesse, aproveita e já deixa seu like, porque nesse vídeo eu vou deixar todas as dicas e vou lhe dizer tudo direitinho que você precisa para iniciar. Eu vou mostrar aqui de um jeito muito simples e básico, as coisas básicas mesmo, que você não precisa de muito investimento, tá? Assim, para quem está começando mesmo, é o basicão aqui. E eu vou dar ênfase aqui à decoração de bolo de chantilly. Em um outro vídeo eu vou fazer o que você precisa para iniciar com pasta americana, tá? E se você tiver algum interesse nesse assunto, nesse conteúdo, aí você deixa seu comentário aqui, que a gente vai conversando e eu vou fazendo os vídeos de acordo com o que vocês pedirem aí, o que vocês quiserem saber aqui. Então vamos lá. Como eu falei no outro vídeo, você não precisa de muito dinheiro para começar, né? Você precisa de um investimento pequeno. O que eu vou passar aqui para vocês é coisas acessíveis e coisa que dá para você começar. Depois que você fizer aí para os seus filhos, para a sua família toda, ou até mesmo se você já quer fazer para vender, aí você vai vendendo e vai comprando as outras coisas, né? Mas agora eu vou te passar o básico. Primeiro, você vai precisar de uma batedeira. E eu falei aqui que eu vou dar ênfase à decoração com bolo de chantilly. Já começa a primeira pergunta, eu vou fazer chantilly sem batedeira planetária? Isso mesmo, você vai fazer chantilly sem batedeira planetária, não precisa ter uma planetária. Se você tiver dinheiro e quiser investir numa planetária, tudo bem, mas no vídeo anterior eu também falei sobre isso, você não precisa necessariamente ter uma planetária para fazer um chantilly, tá? E aqui no canal eu vou deixar um vídeo também te ensinando como fazer o chantilly para decorar o bolo sem usar a batedeira planetária. Na verdade, eu gosto de usar bastante essas batedeiras portáteis. Essa aqui é até nova, que eu comprei semana passada. O investimento é baixo, você pode comprar, tem vários tipos. Eu dei ênfase para potência, né, para aguentar um pouquinho o trampo. E eu gosto dessas batedeiras porque ela tem um batedor e ela é portátil, acho que permite bater até com uma quantidade menor, né? Mas aqui no canal eu vou deixar o link e o card também para você assistir o vídeo que eu bato o chantilly, que não é na planetária. Lá tem uma receita de chantilly e depois eu vou mostrar um outro vídeo com a planetária. Assim, se você tiver a planetária, você vai saber a receita do chantilly que eu faço aqui, tanto na planetária quanto nessa portátil. Então, voltando aos utensílios, você precisa de uma batedeira, claro, do chantilly. Não vou entrar no mérito do chantilly, você assiste lá o vídeo de como fazer chantilly, que lá tem a marca que eu uso, algumas marcas. Mas é a batedeira, você vai bater o chantilly, depois você vai precisar desses potinhos aqui, ó. Você tem o bowl da batedeira e você precisa desses bowls também aqui, porque você vai usar ele para hidratar o chantilly, né? Então, você precisa do bowl, de espátulas, essas espátulas de silicone, porque você hidrata com ele. Então, o seu investimento vai ser na batedeira, no bowl, nas espátulas, espátula alisadora, né? Essas aqui. E eu vou falar cada um desses aqui. Você vai precisar também de um saco de confeitar. O saco você pode comprar individual ou você pode comprar um pacotinho com vários sacos, você decide aí. Mas na loja, se você quiser fazer para testar, você já vende também 1 ou 2 sacos, você compra assim também. Bom, bateu o chantilly, você vai hidratar e vai colocar no saco de confeitar, chamado também de manga de confeitar, né? Aí você coloca o chantilly aqui, vai cortar essa ponta aqui e vai fazer a decoração no bolo. Aqui no canal eu também tenho um vídeo mostrando como eu faço, como eu coloco o chantilly no bolo, tá? Aí colocou o bico aqui, você precisa de um adaptador.
Primeiro eu coloco o chantilly aqui e corto, porque aqui eu boto no tamanho, eu corto mais ou menos 1 centímetro. Então não preciso de bico nesse momento que eu vou colocar o chantilly no bolo. Eu gosto de fazer assim porque assim eu determino o tamanho e ele pode ficar fininho e tal. Quando a gente coloca direto um bico, então ele vai ficar no tamanho do bico. Mas isso eu vou falar depois, em outro vídeo. Você precisa também de uma boa bailarina, tá? Eu digo uma boa bailarina, uma bailarina que aguente o peso do seu bolo. Então procure ver uma bailarina que suporte o peso do bolo, né? Então tem que ser uma que aguente o peso. Que ela tem um bom rolamento. Vou mostrar pra vocês aqui, o rolamento é esse aqui, ó. Você vai girar o rolamento quando ela rola aqui mesmo, tá? Aí você gira e você dá um impulso aqui, ó, e ela continua girando. Quando ela tem um bom rolamento, ela faz isso. Se o rolamento dela não for tão bom, você gira e logo em seguida ela para. Então essa aqui, ó, ela tem um excelente rolamento. Isso vai te ajudar, vai facilitar na hora de espatular o bolo. Aí um tapete de silicone também é bem importante, tá? Você compra um tapetinho desse de silicone, tem de todo preço. O importante é que ele seja de silicone porque ele fixa aqui na bailarina. E quando você bota o bolo, que mesmo o bolo sendo pesado, ele pode correr aqui, ó. Se você coloca aqui na bailarina, ele corre. Então quando você põe o tapete de silicone, ele vai ficar aqui, ó, bem fixado, tá? E aí você consegue trabalhar melhor. Ó, você vai espatular aqui, ó, sem correr o risco do bolo sair do lugar e entortar seu trabalho. Tá? Então, se não tiver o tapete de silicone, dá para fazer também. Só que tem que prender, de qualquer forma, você tem que prender de alguma forma a tábua aqui. Eu já prendi até com guardanapo de pano. Aqueles guardanapos, tipo pano de prato. Só que eu tinha os quadradinhos e eu botava aqui e fixava também, faz um efeito. Só que o tapete não é muito caro e facilita muito o seu trabalho. Pronto, da bailarina é isso. Então, depois que você coloca o chantilly no bolo, você vai precisar então de uma espátula alisadora. São essas espátulas aqui. Essas espátulas também são baratinhas, tá? Quando a gente vai na loja de confeitaria, a gente compra todas que vê, mas não precisa. Para você iniciar, você precisa de uma espátula lisa. Essas aqui, ó, que pode ser assim de plástico ou pode ser de metal também. Eu prefiro até as de plástico, porque eu acho mais leve e mais fácil de manusear. Mas tem quem compre essas de metal, né, de inox. Eu acho mais pesada, mas isso vai do gosto de cada um. Eu tenho as duas e essa aqui custa mais cara. Então, se você tiver um investimento pequeno, você pode investir nessas aqui de plástico, que funciona muito bem. Eu tenho aqui da Blue Star e eu tenho outros, são vários. Na verdade, eu escolho lá pelo tamanho e funcionalidade, né? E quando tem a de alisadora, tem as outras de textura. Então, você vai alisar o bolo. Para alisar o bolo, você precisa dessas aqui, né? Que pode ser tanto plástico ou de metal. Você precisa também dessas três aqui, que são espátulas também. Não necessariamente das três. Na verdade, você precisa de uma espátula, né? Quando eu comecei, eu uso bastante essa aqui, que nada mais é do que uma parzinha de bolo, né? Vocês já devem ter visto por aí o pessoal decorando. Quando eu comecei a fazer com isso, nem via ninguém fazendo, né? Aí depois surgiu isso aqui, então as pessoas fazem muito com isso. Então, o que eu quero chamar aqui a atenção para essa pazinha, se você tiver ela aí, eu gosto bastante dessa. E essa é ideal para bolo pequeno, né, de diâmetro assim, 15, 16, até 20 dá para você alisar em cima com essa aqui. Bolos maiores eu vou falar depois. E essa daqui é o seguinte, essa é mais para apoiar a fatia de bolo, né? Então, se você for alisar com essa aqui, tem que chamar a atenção para ela não ter aqueles dentes, né? Aquela de faca para cortar. Ela tem que ser lisinha aqui, senão quando você alisa, ela marca o chantilly. Então, o ideal é que seja, se for essa pazinha de bolo, que seja sem ranhuras aqui na ponta, ok? Quando o bolo é maior, como é que eu vou alisar em cima se o bolo é maior? Aí, no vídeo que eu tenho aqui mostrando, alisando o bolo, decorando o bolo, eu já mostro com essa aqui. Quando os bolos são maiores, eu gosto de usar essa. Então, é bom você ter uma dessa aqui se você for fazer bolo grande, né? Bolo pequeno, essa aqui resolve bastante. Eu uso bastante também essa faquinha aqui. Essa faca eu tenho há muitos anos, eu gosto muito dela. É levinha, é fácil, eu coloco chantilly e aliso um pouco com ela. Essas aqui, como eu tava falando, elas não são muito caras não, tá? Você encontra também vários tamanhos e tipos. Eu gosto dessa, eu comprei esse kit, foi baratinho. Aí tá vendo assim?
Aí essa também é boa para bolo pequeno e essas espátulas servem também para decorar o bolo, né? Depois eu vou botar no vídeo aqui e vocês vão vendo do que eu vou falar na questão de decorar com essas aqui. Porque essas aqui tanto você alisa em cima do bolo quanto você faz aquele caracolzinho em cima do bolo. Aí alisou o bolo, você precisa da espátula de textura. Espátula de textura é uma tentação. Não precisa sair desesperado, vou comprar 10 espátulas, porque são bolos diferentes, são modelos diferentes, não precisa. Para você iniciar, você compra mesmo o básico. Essa de plástico resolve bem, tá? E eu gosto de falar dessa daqui. Essa aqui, ela só tem uma, tá vendo? Umas ranhurinhas assim, tá? Aí, dá pra ver, aí, ó, tá vendo? Essa aqui é ótima, porque ela é grande, você pode até fazer de um bolo mais alto, um bolo tamanho regular, normal, alisa certinho. Para alisar, para ela ficar bem, o bolo ficar lisinho mesmo na lateral, pode ser essa mesmo. Então, basicamente, você precisa dessa daqui, uma dessa, tá? E no máximo uma dessa aqui. Porque o que acontece? Se você quiser comprar outras, um bolo sempre o cliente vai pedir de outro jeito, né? Então, você vai comprando à medida que você vai decorando aí sua criatividade. Mas não precisa, para você iniciar, não precisa de todos. Você vai comprando aos poucos, tá? Então, eu já falei dessas espátulas aqui. As colheres medidas você sempre vai precisar, né? Porque a receita mesmo que eu tenho aqui de chantininho, eu coloco os ingredientes, eu uso em colher e a balança também. E essas coisas, mas no outro vídeo lá você tem informação sobre as colheres medidas e as xícaras medida padrão, tá? Então, você bateu o chantilly, usou a batedeira, bateu o chantilly, colocou em volta do bolo, usando o saco, a manga de confeitar, alisou com a espátula alisadora, depois você fez a textura com a espátula da sua preferência, tá prontinho aqui o bolo. Aí você quer decorar com bico, então você vai precisar do bico. Bico é outra coisa, assim, surreal da infinidade de bicos que tem. E a gente vai olhando e vai vendo. Então, eu quero aquele, mas calma aí, que eu vou dizer também aqui uma dica importante para quem está começando. O adaptador, você tem que comprar para usar o bico, né? Dá para usar o bico direto no saco, né? Você compra um bico grande, dá para usar direto assim. Muita gente usa, eu uso, é legal também. Dá para usar assim, tá vendo? Inclusive eu botei esse grande, mas pode ser o pequeno também, você só precisa cortar e colocar aqui. Então, não precisa necessariamente, para você começar, de um adaptador. O que é que eu tô chamando de adaptador? Isso aqui. Você coloca o bico no saco. Eu gosto de botar o adaptador, bota aqui, ó, dentro do saco. Porque a gente, quando vai fazer uma decoração com vários bicos, na mesma cor de chantilly, é só trocar. Aí aqui a gente pega o bico, tá? Coloca aqui e prende aqui. Aí trabalha com ele aqui. Quando você precisa trocar o bico, só vem aqui, troca ele sem ter que trocar o bico aqui, tá? Ó, aí é só trocar o bico e o chantilly continua aqui do mesmo jeito. Eu preciso de alguns bicos para começar. Então a minha sugestão é essa. Como bico também é um negócio meio carinho, viu? Porque você compra um e outro e tem que comprar outro. Então eu vou dizer aqui os básicos que dá para você iniciar. Primeiro você tem que comprar um bico bom, um bico de qualidade, tá? Um bico que não vai enferrujar. Até porque você usa um bico hoje, aí de repente só vai fazer outra decoração com aquele bico daqui a alguns meses. Então se você comprar uma qualidade ruim, ele vai enferrujar certamente. Também você não precisa comprar aquele mais caro, aquele famosão lá, né? Que faz aquela pitanga bonitona, aquele um lá, né? Que é isso. Eu não compro muito pelo número, não. Eu compro pelo que eu vejo e o tamanho que eu quero. Aí tem vários tamanhos. Esse eu peguei aqui uns tamanhos só para mostrar para vocês, né? Esse aqui mesmo eu peguei aqui de 3 tamanhos. Ó, tá vendo? Então você escolhe e esse adaptador que eu mostrei é para esse tamanho de bico. Então esse aqui seria outro adaptador, mas pode usar direto no saco, que é até melhor, tá? Então você vai precisar de um bico pitanga. Para iniciar você precisa de um bico pitanga. Cada pitanga também é um diferente da outra, né?
Então vai variar muito do que você está fazendo, do trabalho que você quer fazer em bico, tá? Depois você pede aí e conforme for eu vou mostrando aqui como é que a gente usa os bicos e o que faz cada um deles. Então você vai precisar de um bico pitanga, que você pode escolher um tamanho para começar, ou você compra 2, 3 tamanhos. Esses 3 tamanhos eu acho ideal, entendeu? Porque você pode fazer tanto um trabalho com um bico maior, tá vendo esses 3 tamanhos de bico pitanga. Compra essa outra pitanga aberta, lembrei, pitanga aberta assim, que é esse aqui, tá? Que também 3 tamanhos, eu trouxe aqui 3 tamanhos. E o bico perlê. O bico perlê você também pode comprar um fininho e um maiorzinho, número 1 e número 2. Ou até 0, porque o perlê é mais pra gente, acabamento e tal. Se você comprar um grande, parecido com esse aqui não é perlê não, esse é serrinha. Mas o perlê tem um perlê assim grande que dá pra você colocar no saco também e colocar em volta do bolo, chantilly assim, em volta do bolo, que aí ele sai todo na mesma grossurinha. Mas isso faz também no saco. Bom, então é isso. Você precisa também, decorou, alisou o bolo, colocou um acabamentozinho com bico, tal. Aí você quer usar brilho. Brilho dá um efeito muito bom. Então você precisa também dessa bombinha aqui, né? Essas bombinhas aqui também é outra coisa que se a gente pudesse, se quiser, dá pra bater assim um monte. Porque cada cor que a gente seria bom ter uma para cada cor, né? Mas para começar, você precisa de no mínimo 2, tá? Sugiro que você compre 2. Tem vários formatos, vários modelos. Essa aqui, eu gosto muito dessa porque ela prende aqui com essa cordinha aqui, tá? Eu gosto bastante dessa, mas eu acho que nem tá vendendo mais assim com essa cordinha aqui, essa borrachinha aqui. Mas você precisa pelo menos 2 dessa aqui. Por que pelo menos 2 dessa aqui? Aqui eu faço assim, eu uso, o ideal seria uma para cada cor, né? Mas eu uso ela, assim, as cores mais escuras, eu até deixei aqui essa aqui mais escura, ela vai escurecendo aqui, então por mais que você limpe, que eu também posso ensinar como é que desmonta aqui e lava isso aqui e monta, você pode trocar, né? Você limpa direitinho, sai, mas as primeiras borrifadas sempre geram um resíduozinho da outra cor, por mais que a gente limpe. Então, o ideal seria que fosse da mesma cor. Aí eu digo 2 porque uma você deixa sempre para o glitter, a corzinha neutra, né? O prateado, o furtacor. Prateado não, o furtacor, aquele que só dá o brilho, né? Que não muda a tonalidade do bolo. Porque aí não corre o risco de você estar com um bolo branco e só quer dar brilho nele. E aí quando você borrifa, sai lá uma pontinha de rosa que você usou no outro bolo. Então, por isso que eu digo que o ideal é que você tenha pelo menos 2 dessa aqui, tá? Na verdade, essas bombinhas tá longe de ser ideal, né? Porque espalha glitter para tudo que é canto. Por mais que digam aí, faça assim, faça assado, a gente sempre acaba perdendo glitter ou então deixando tudo brilhante. Mas ainda bem que é brilho, né? Brilho é sempre bom. Bom, aí é isso. Falei de tudo, né? Falei da espátula, essa aqui também que você precisa, né? Falei da batedeira, do bowl, do chantilly. O chantilly, vou deixar a receita aqui no canal. Colher medida. Deixa eu ver mais aqui na minha colinha. A balança, que eu já falei no outro vídeo. E para fazer as receitas de chantilly você também precisa, mas não é extremamente necessário. Se você for precisar, se você for fazer bolo de andar, precisa de outras coisas. Mas como eu falei, isso aqui é para iniciante. Então aqui no meu canal já tem estruturação de bolo de andar, mas o iniciante eu imagino que vai fazer um bolinho. Mas se você quer arriscar e quer tentar, tô aqui, é só perguntar. Um termômetro também, quando você vender esse bolo aí e tiver dinheiro, você compra um termômetro que é legal para ver a temperatura do chantilly certinho, tá? Que aí não tem erro na hora de bater. Mas também isso não é essencial, tá? Porque eu já fiz muito chantilly sem termômetro, tá? Mas não precisa exatamente comprar um termômetro. Então, o que você precisa mesmo? Coragem para começar, tá? Força de vontade, muito estudo. Você tem que estudar muito sobre o que você quer fazer, como você quer saber. Você tem que perguntar. Pergunta para mim mesmo qual é a sua dúvida. Quem sabe eu te ajudo, eu sei o que você... Se eu souber o que você me perguntar, vou responder com o maior prazer, entendeu? Pelo menos uma experiência eu tenho, né? São mais de 30 anos fazendo bolo e doces e tudo mais, então
pergunta aí. Se eu não souber também, eu vou dizer que não sei e tá tudo certo. E eu espero sempre essa troca, né? Eu sempre vou pedir aqui, gente, olha, o que vocês estão achando? O que vocês querem que eu faça aqui para você? Porque isso é muito importante para mim. Então, eu também vou pedir aqui seu like. Você está assistindo esse vídeo, esse conteúdo te interessa? Dá seu like, se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. Quando você faz isso, você me ajuda aqui, entendeu? E se esse conteúdo te interessa, eu vou ajudar você, você me ajuda e existe essa troca. Se você quer iniciar no ramo da confeitaria, quer fazer bolos decorados, bolo bonito, estou eu aqui para contar um pouquinho da minha experiência para você e pode contar comigo. No próximo vídeo eu vou falar sobre a decoração de pasta americana, o que você precisa para iniciar com pasta americana, tá? Aí fica ligadinho, se inscreve, ativa o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo. E se tiver alguma dúvida, é só falar comigo que a gente vai conversando. Tá? Eu espero que você comece, que você tenha muito sucesso e qualquer coisa é só me perguntar, tá bom? Obrigada para você que ficou aqui até o final. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!